RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Vocês conseguem fazer-me rir? Não sei, podemos tentar. Depende, né? RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. Começa agora o RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou o Levi Simões e hoje estou à conversa com dois palhaços. Imaginem só. Isso mesmo. Tenho aqui comigo o Everleite e o Carlos Henrique Lima, conhecidos como os doutores palhaços Nenex e Xarope. Está correto? Ok. Tudo certo? Bem-vindo! Opa! Doutor Nenex Rãs Chicletes, doutor mestrologista formado pela Faculdade de CUSP, com especialização em otorrino. Mas afinal são palhaços ou doutores? Não percebo. Não, palhaço, nós somos não. Não são palhaços? Nós somos doutores palhaços. Opa! Sim, somos também. Doutores mestrologistas, né? Nós Eu diria que estou com cara de palhaço, mas não sei, é só um comentário. É só um detalhe, só um detalhe. Pena não termos aqui um vídeo, não é? Para vermos. bom. Muito bem. Então comecem por falar das vossas carreiras. Como é que surgiu esta profissão, esta ideia e esta vocação, não é? Acho eu. É uma vocação. Na verdade nasceu a partir da nossa fé, olha só que coisa. Vê se pode uma coisa dessa. Na verdade eu era muito tímido. Tímido ao extremo, assim, de você falar pra mim assim, ó, leva um copo d'água lá pra aquele preletor que tá falando ali. Eu não ia de jeito nenhum, nem que mamãe mandasse. Mas aí eu percebi que eu precisava trabalhar sobre essa questão da timidez, né? Eu vi que era algo que só atrapalha a vida da gente, né? O Senhor tinha me alcançado e tinha me levado para casa dele. Não sei por que ele viu no meu coração, mas ele me levou para casa dele e eu fui. E aí eu cheguei lá, comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a ver que Deus ele descia e se relacionava com o homem, né? E depois que ele, da queda, né? Ele se escondeu de Deus. E eu percebi que é algo meio com a questão da timidez, né? E aí a gente vê sempre Era igual. Se pregando na igreja sobre a comunhão do corpo, né? Como é que eu vou ter comunhão, né, com tímido? E aí eu falei, puxa, eu quero muito falar desse amor que eu conheci, mas como é que eu vou falar também tímido? Pois é. Foi aí então que eu comecei a orar e falar assim, Deus, muda isso em mim. Só que a gente faz uma oração, a gente quer que Deus faça um milagre, né? Que Deus estalar de dedo e aí você já acorda cara de pau conversando com todo mundo. Mas as coisas não são bem assim, né? Às vezes Deus ele trabalha na vida da gente, Tem um nos colocando no estreito, né? Uhum. Então eu fiz essa oração fervorosa assim, eu falei assim, não, Deus hoje me ouviu, eu tenho certeza disso. E eu fui para a igreja, quando eu cheguei na porta da igreja, me veio uma irmã e falou assim para mim assim, cara, tava te procurando, queria te fazer um convite. Daí eu olhei assim, eu vi e falei, meu, tem Deus nessa história aí, porque eu acabei de orar aqui. E aí ela falou para mim assim, eu quero te convidar para você fazer uma parte numa encenação de teatro que vai ter nossa. Uau! Ia ser um mês depois. E pro meu desespero, eu aceitei aquilo. Um mês Ficou desesperado, tremendo, né? quase morrendo. Eu falei, meu Deus, por que eu aceitei esse negócio? Mas aí chegou o grande dia da apresentação, me deram uma roupa de soldado romano, uma lança na mão. Eu não precisava falar nada, era só entrar no meio dos outros 12 e eu quase tendo um infarto ali. Uma estátua. Mas eu entrei no meio dos outros soldados e para todo mundo foi algo normal, mas ninguém imagina o gigante que eu venci aquele dia. Imagina. Aí a partir dali eu comecei a fazer parte dessa companhia de teatro e os anos foram passando, quando eu percebi eu era líder do Ministério de Teatro, vê se Uau. pode uma coisa dessa. Que grande volta de vida, não é? Pois é, foi isso aí, assim que comecei, né? E a sua história também é assim ou completamente diferente? Uma certa parte, entrando na dele, né? Então, eu entrei na comunidade batista em São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil, e estava eu lá, junto com os irmãos, numa encenação de teatro, todo mundo trabalhando na igreja, eu há pouco tempo convertido. Aí chega esse irmão querido, Everland, chega, quer participar com a gente? Esse irmão tímido, não é? Tímido, assim, sério, formal, do tipo, não é palhaço, não acredito. E já tinha informação de outros irmãos, não, o Nenê é o cúmulo da comédia. Eu falei, não acredito. Ele me chamou, eu tive a oportunidade de participar com montagem de cenário, e aí depois fomos para as peças e tudo mais, aí fomos, de certa forma eu fui me descobrindo com um dom artístico de... Carlos, preciso que faça isso, ou preciso que faça aquilo. Eu já tô fazendo besteira já. Faça isso, faz aquilo. E fomos indo, fomos fazendo, e o Senhor veio tocando o nosso coração com a questão do ID. Temos até uma placa na nossa comunidade dentro do templo, né, que ao sair daqui você está entrando em campo missionário. E sempre tive essa inquietação no coração, mas espera aí.
O evangelho, ele é prático, ele é vivido. Ele não é só dentro da instituição, da comunidade, para com os nossos irmãos, os pares. Não é. Esse evangelho tem que ir para fora. Para o mundo. Olha, eu fico até eufórico falando disso. E essa vontade, essa queimação no coração e conhecendo o trabalho com o Nenex. Na realidade, eu cresci numa comunidade, né? Já fui dependente químico, já fiz um monte de besteira na vida. Até que o Senhor veio e me resgatou para Ele e eu percebi que Ele era tudo que eu procurava. Então eu sempre tive a inquietação de poder falar para as pessoas que cresceram também numa comunidade, que também eu via que isso era algo que poderia transformar a vida das pessoas. E aí a companhia de teatro, na realidade, ela era uma companhia de teatro sem o palhaço, né? E aí eu descobri o palhaço... Estava a faltar o palhaço. Porque na realidade assim, a gente via dificuldade de ensaio com o pessoal, né? A maioria jovens, estuda, trabalha, faz um monte de coisa. E aí você marcava com um, não dava para vir, marcava com o outro, não dava para ir. Aí eu falei assim, meu Deus, o que eu faço? Eu descobri o palhaço, que o palhaço, você trabalha em cima do erro. Então se você errar não tem problema, né? A peça séria já não. E aí com as esquetes de palhaço a gente descobriu que era uma maneira que conseguia ir para todos os lugares. No começo tivemos um pouco de dificuldade por conta da igreja não compreender muito, né? Mas a gente foi devagarzinho fazendo e mostrando que é um trabalho sério, apesar das risadas, né? Exatamente. E aí montamos uma encenação que começamos a receber convites para ir para vários lugares. Quando a gente foi ver, estava em escola, orfanato, casa de recuperação, Fundação Casa, né? Que cuida de menores infratores, e vários lugares assim. E já estão juntos há muitos anos? Quando é que isto começou? Eu estou com o Nenex há 17 anos completos. Eu faço o trabalho já há 24 anos, né? Ok, muito tempo. Muito tempo. E na época a gente montava mutirão social também, né? E desse trabalho de mutirão social começou a nascer outras possibilidades. Então, a gente tem uma casa que atende numa comunidade, cerca de 150 crianças. Ok. Isso já há 18 anos. É o Nenex Instituto? Isso, exatamente. Aí Muito temos uma outra que trabalha com esportes também. Aí tem um trabalho na Cracolândia, que é um local de usuários dependentes químicos também. E uma parceria com a casa que é abrigo de crianças com câncer, que vem de vários lugares para serem atendidas em São Paulo. Né? E o vosso trabalho é esse, não é? Animar as crianças. Exatamente. No hospital também, né? Que é o nosso carro-chefe, na realidade, hoje. Do pior cenário que elas têm, tentar dar algum dia bom, algum momento, não é? Isso, tentar tirá-la daquele momento que ela vive ali, né? Isso. Está internado no hospital, você só sabe sobre a doença, né? Todo mundo que entra lá vem falar sobre a doença. E a gente entra lá para tentar tirá-la desse foco, né? E trazê-la para um outro mundo, mesmo estando ali dentro, né? Essa que é a ideia. Isso tem muito benefício, não é? Tem muito benefício. É comprovado, inclusive, pela ciência, né? Que ajuda muito no tratamento, né? Assim como também o dormir, né? Certo. O dormir, o silêncio, né? Faz parte dentro do hospital para o tratamento, então a risada também faz parte. Se eu não me engano, a taxa com a humanização, com a arte do palhaço, com toda a interação, a taxa de cura aumenta em 32%. Uau, vejam só. Vejam só. Mas também traz benefício aos pais, familiares, aos funcionários. Os funcionários do próprio hospital, não é? Tem uns que até nos... ainda bem que vocês estão aqui. Isso em vários falam. Eu tenho um episódio lá que a gente foi atender e esse hospital eu recebia, porque cada hospital é de uma maneira, né? Mas esse hospital eu já pego a planilha dos pacientes que serão atendidos, os quartos. Então a gente já vai para o quarto direto. E aí a gente estava na UTI... E aí eu pulei um quarto, que ele não ia ser atendido, porque não estava lá na planilha, e a enfermeira veio, queria que vocês atendessem aquele quarto ali. Daí eu falei assim, mas não está aqui na planilha, eles não querem a visita, né? Daí a enfermeira falou, pelo amor de Deus, eu quero que você entre lá para tentar alguma coisa, porque essa mãe e essa criança já estão aqui há uma semana e eles não param de chorar. E a mãe tá nervosa, então ela fica pegando no nosso pé, fica brigando com a gente. Eu falei assim, ela tá nervosa? Eu vou citar. Eu falei assim, e você quer que eu entre lá se ela querer a visita? Vai transformar o ambiente. Então, eu falei, vou entrar, mas você vê o palhaço voando pela janela, você já sabe que a culpa é tua. Mas aí a gente foi lá e bateu na porta, aí eu coloquei a cabeça assim, falei assim, eu posso entrar só um pouquinho? Daí ela olhou e a menina chorando, realmente. E ela assim, uma expressão nervosa, né? Mas ela olhou, entra. Daí a gente entrou e começamos a fazer brincadeira de tudo quanto era jeito. E não adiantava, porque ela não parava de chorar, a menina. Vocês têm um programa preparado ou é tudo de improviso? Não, a gente tem algumas cartas na manga. Sim, né? isso, alguma preparação, não é? Na verdade, a gente trabalha muito com o feedback que o paciente dá. Sim. Então, nessa situação, por exemplo, eu gastei todo o repertório que tinha, inclusive de carta na manga, de música, de tudo que a gente podia fazer.
E aí, a gente falou, meu, vamos desistir, vamos embora. Só que daí a gente tava saindo, eu falei assim, meu, quer saber? Eu não vou embora. Eu vou me esconder aqui atrás dessa porta aqui, que era a porta do banheiro, e fiquei atrás da porta. Ela não vai saber que eu tô aqui, e ela não vai me ver, eu vou ficar aqui durante muito tempo. E as meninas foram saindo assim, daqui a pouco eu olhei por baixo, ela tava de lá, ela tinha parado de chorar e tava olhando pra ver se eu tava lá realmente. Aí eu saí correndo pro outro lado, tampando o rosto assim, né? E fui pra uma cômoda que, na verdade, a cômoda era bem pequenininha, né? Mal cabia eu lá atrás. Mas eu coloquei a mão no olho assim e fingi que eu tava escondido, né? E de repente, quando eu olho, eu vejo só batendo assim nas minhas pernas. Quando eu olho, era a menininha. Ela tinha descido. E aí eu percebi que ela queria brincar de esconde-esconde. E aí eu comecei a correr pro outro lado. Não, aqui ela não vai me achar. Daí ela começou a me procurar para um lado pro outro. Quando a gente viu, tinha mudado toda a situação. Aí a mãe, que estava nervosa, começou a chorar porque viu a filha feliz. E aquilo foi muito chocante assim pra gente, porque essa mãe passou a semana toda me mandando WhatsApp, fazendo chamada de vídeo, e a menininha me mandando recados, né? Eu tô aqui, palhaço, você não vai vir aqui me ver? Eu ainda tô doente. E aí foi muito bacana, né? Sim. Então, nisso aí você percebe como existe realmente uma transformação, né? E para vocês é muito difícil, não deve ser difícil o trabalho, mas vocês têm que desligar um pouco daquilo que vão encontrar. Olha, na realidade... Porque são seres humanos, não é? Possivelmente também vos impressiona a situação das crianças. Na realidade, foi um processo de caminhada, na realidade. Porque no Vosso, começo, não é? eu sempre fui muito medroso. A verdade é essa. Além de tímido, medroso. Medroso, fujão. tímido. E na realidade, no começo, quando eu fui convidado para ir para o hospital, era assim, dia das crianças, eles falaram, meu, dá para vocês ir fazer uma apresentação no hospital? Eu falei, mas como é que eu vou fazer uma apresentação de cada quarto? Não dá certo isso. Daí eles falaram, não, a gente vamos descer as crianças que puderem e vocês fazem. E aí desceram várias crianças lá para assistir a gente, né? Elas estavam todas doentinhas e tal. E inclusive, né, trazendo até para hoje, eu fiz uma encenação que é do Mark Milkberg, que está aqui. E eu nem sabia que essa encenação era dele, olha só que coisa. Mas eu fiz essa encenação aí, a gente vai pegando as crianças, né, e colocando a orelha do coelho, a Arca de Noé a gente fez, né, e vamos interagindo com as crianças. E eu vi uma menininha bem doentinha no colo da enfermeira, tentei pegar ela não quis, a gente respeitou, e eu fui continuando, de repente no final, aquele monte de criança pulando, que eu olho pro colo da enfermeira, ela não tava mais lá. Eu olhei para baixo, ela tava lá me chamando assim, né, e toda feliz, daí eu baixei o rosto, ela falou, Feliz Dia das Crianças, e me deu um beijo no rosto. E aquilo me impactou, que eu falei, meu Deus, como a gente consegue transformar a vida. E ali começou o nosso trabalho ali no hospital, né? Certamente vocês têm muitas histórias para contar. Sim, não sim. É? E aí nisso a gente percebe essa questão, né, entre o medo. Então eu no começo eu tentei fugir, porque eu comecei a ver as situações difíceis e eu falava, meu, não vou mais, isso aqui não dá para mim. Daqui a pouco o telefone tocava. Meu, as crianças, elas ficaram doidas porque a gente anunciou que você ia vir, vem ver. Daí eu, meu Deus do céu, aí eu ia meio que na marra. E quando eu percebi, eu percebi que eu conseguia dar conta, né? E hoje, quando o pessoal fala para mim justamente sobre isso, né? E eles falam assim, cara, eu não sirvo para isso, porque eu não consigo ver criança sofrendo, eu tenho medo. Eu falo, cara, você é a pessoa melhor para ir. Porque, de certa forma, hoje em dia a gente vive numa sociedade que as pessoas estão frias. Às vezes você pode passar mal numa rua, as pessoas passam por cima de você e ninguém vem distantes umas das outras. Então, se você ainda tem essa empatia de se preocupar com as pessoas, você é a pessoa que pode ir. Porque você vai tentar fazer alguma coisa. Por mais que você sofra, você vai fazer alguma coisa, né? E aí eu falei, puxa, você tem um dom de Jesus Cristo, né? A Bíblia diz que Jesus, ele se compadecia com a dor das pessoas por onde ele passava, né? E ele se preocupava com a necessidade das pessoas, né? Ele queria curar, né? Ele sentia compaixão delas. Exato, o povo estava com fome, ele multiplicou o pão, o peixe. Então ele se preocupava com a necessidade das pessoas também. Então não era só questão de se pregar as boas novas ou não, mas também de cuidar daquele que necessita. Né? E vocês têm assim sempre uma componente de mensagem bíblica nas vossas brincadeiras? Ou nem sempre isso acontece? Nem sempre tem um contexto aberto para isso, dependendo muito mais em hospitais, né? Mas a gente sempre dá um jeitinho, claro, a gente coloca nas mágicas, nas brincadeiras, a gente... Falou há pouco na questão da Arca de Noé, não é? Dos animais. Exato. Sim. E o final, também deixam assim alguma mensagem ou nem sempre? Sim, também. Sempre tem uma mensagem. Também conforme o ambiente, não é? Isso. Conforme o ambiente, conforme a liberdade. Também. Da abertura, não é? Hoje em dia tem muito esta questão das religiões e enfim, nem sempre há liberdade. E até de mau testemunho, inclusive, dos irmãos também, né?
A gente Sim. tem, por exemplo, o CRT, é o Centro de Referência de Tratamento de HIV que tem em São Paulo, no Brasil, que é um centro de referência realmente. E há 15 anos atrás, você já tinha um banheiro único para todo mundo, você já tinha um nome colocado do lado da cama e você tinha que chamar pelo nome mesmo que fosse... O nome social já tinha toda essa já tinha tudo o que a gente vê hoje, né, nascendo aí, já existia lá nesse hospital. E esse hospital ele não aceitava cristão. Porque por conta que o pessoal chegava lá e por ser um local da HIV, e na época ser algo que estava muito em voga, né? O pessoal estava morrendo muito disso, não se descobriram. Na época não tinha tanto remédio que nem a gente tem hoje. Claro. Então era algo muito mais difícil. E a maioria, né, até por estatística, né, eram homossexuais, prostitutas, né? Sim, Que era a drogado, maneira que mais pegava a doença. Bem diferente de hoje, né? Mas... Sim. Então, nessa época, era mais complicado nesse sentido. Então, o pessoal chegava, e a gente sabe que existe esse lado espiritual também, então o pessoal já chegava querendo expulsar demônios e tudo mais, então a diretoria já ia e... Sim, povo cristão era um exagero, não não é? dentro. Exatamente. Claro. Aí teve todo um processo para eles nos deixarem entrar. Então, a gente começou lá com a humanização, que seria mais as brincadeiras, mas com o tempo você percebe que as próprias pessoas sentem a necessidade de Deus. Então eles mesmos começam a pedir, não tem ninguém para fazer uma oração pela gente? Tá, chama o palhaço lá, que o palhaço é da Batista. Vê lá, E olha aí só. a gente começou a fazer uma oração e eles começaram a liberar. Então a gente fazia com sabedoria, né? E ia com mais calma e tudo mais, orava só pela pessoa que queria, pedia autorização dela. Então Certo. a gente conseguiu ficar lá por um bom tempo também. Ótimo. O que é que consideram ser mais gratificante neste vosso trabalho? Olha, na realidade, assim, eu costumo dizer que a gente acha que vai abençoar as pessoas, mas quem é abençoado é você. Né? A gente tem a necessidade de se sentir em paz com o que você faz, né? E essa procura existe em todo mundo, né? E eu, na realidade, escolhi colocar a minha procura na mão de Deus. E no meu caso, né, não foi nada que eu me sentia com dom. Eu não me via fazendo arte nem teatro. Não sabia nem Sim. que era isso. Quem se direito. considera tímido não se vê E nessas aí, de repente, funções. eu me encontrei em algo que eu não imaginava, né? Fui me aperfeiçoando nisso, fazendo curso também, crescendo, né, tecnicamente nisso. Mas essa paz que eu sinto hoje de estar no lugar onde eu deveria, eu acho que é o que faz a diferença na minha vida. Eu não me vejo mais não sendo um doutor palhaço ou sendo um artista de rua, vivendo da maneira que vivo. Yeah. Ou até sendo... Full time, não é? Como se costuma dizer. Exatamente, né? O sonho, Isso né? independe de dinheiro ou não, né? A gente Sim. vive uma busca por dinheiro, né? E acha que vai encontrar paz nele, Sim, mas na sim. realidade não está lá. O propósito não é esse. Não é. Nós precisamos de dinheiro para viver, mas Sim. não é esse o propósito de vida, não é? Não é. Sim. Aquele frio da barriga de que mesmo... Todos esses anos o mesmo frio na barriga, aquela mesma ansiedade e tudo mais para fazer o trabalho e no final aquela energia de ter feito um bom trabalho. Missão cumprida. Missão Isso. cumprida. Sim. Aquelas primeiras risadas, pronto. Aquele Ganhamos o primeiro dia. impacto quando se entra num quarto é muito difícil para vocês? Ou já estão tão habituados que... Falo para mim, porque de uma certa forma com os hospitais eu participo pouco na organização. É mais com os finais de semana devido ao meu trabalho, né? Ok. Disponibilidade de final de semana com os trabalhos com as comunidades, com as igrejas. Então, nós vamos nas praças, onde tem o Sim. trabalho com a comunidade cristã, no bairro. Aí já é diferente. Já é mais o teatro, não é mais a humanização do hospital do doutor. Tem também a sua parte, mas é mais o teatro. Aquele frio na barriga, aquela interação, aquela preocupação de passar Jesus através da humanização, através do ser criança. Através da arte, da criatividade. O apóstolo Paulo dizia para sermos gregos para conquistarmos os gregos, ser um romano para conquistar o romano, ser um palhaço, a Pra criança, conquistar os palhaços. o lúdico. Isso. Não, a criança, o lúdico do adulto para conquistar a criança. Não, Jesus disse, temos que ser crianças para entrar no reino dos céus. Perfeito. Não é? Então, Ia Na chegar verdade, dessa fazer eu vou falar pra palhaçada você, faz esse parte de nariz aqui, criança. O pessoal costuma dizer que é só para criança, mas ele aprende de 0 a 99. Vai bem mais além. A gente faz casa de idosos, de todas as situações possíveis. Sim. Fundação Casa, né, de menores infratores, né? A gente foi em várias. Já teve de eu ir assim, os meninos maiores do que eu, assim, e a gente entrar, os caras, palhacinho, os caras tá tirando, mano. Só que daí você começa a interação, quando você vai ver, tá todos eles participando e dando risada e se divertindo também. que bom.
Então Sim. O que é que vocês diriam, por exemplo, para nós que precisamos às vezes de animar alguém que está a passar um momento difícil, não é? Que palavras é que poderíamos usar? Vocês usam muito a vossa arte, a vossa representação, mas também falam, não é? Também têm palavras para animar as pessoas. Sim, é para animar no sentido cristão, se Sim, diz? sim, sim. Animar a pessoa da situação que ela está a viver. Por vezes é difícil, não é? O que é que vamos dizer a uma pessoa que está em fase terminal de cancro, quase a morrer? O que é que nós vamos dizer, não é? Sim, mas na verdade a gente vai com a brincadeira, né? Eu normalmente tenho as magiquinhas que eu faço as brincadeiras e no final eu posso recitar algo, entendeu? Aí é criar um pouco de risada nas cria pessoas. um lado lúdico até nas falas, né? E às vezes também você traz até pro emocional também. Não Certo, tem sim, dificuldade, sim. né? Tirar aquele ambiente mais pesado, isso. não é? Eu penso da seguinte forma, como eu disse, eu não vou tanto quanto os demais Sim. irmãos presentes na comunidade e tudo mais, mas quando eu vou, fico com essa preocupação, senhor. Eu tô aqui para fazer palhaçada, para arrancar risos. E se o senhor me der a oportunidade, e se for possível utilizar as palavras, que o Espírito Santo venha ao meu coração e traga as palavras que fale o senhor, não eu. No seu caso, pode encontrar pessoas numa situação de pobreza, por exemplo, ou outro tipo de problemas, não sendo uma doença. Não é? Porque elas estão na rua, têm todo o tipo de problemas. A nossa comunidade no Brasil tem essa carência, é um país carente. Na verdade, assim, a gente enxerga também que, independente da gente falar né, sobre o evangelho ou não, nós não deixamos de pregar o evangelho, né? Eu creio que Deus ele habita dentro de mim. A Bíblia diz que onde eu chegar, as trevas se dissipam. Então eu cheguei ali, eu já estou fazendo a diferença. Exatamente. Né, de uma forma ou de outra. Na minha conversão foi um processo. Eu lembro que várias pessoas, de alguma forma, me fizeram pensar sobre essa perseguição, entre aspas, que Deus estava fazendo na minha vida, né? E muitas delas não precisaram falar nada. Então eu acredito muito nisso, né? A intenção, ela tem muito do evangelho a ser pregada também. O fato de você ir com essa intenção e você chegar ali, de repente você não pode falar, né? Mas no CRT mesmo, né? Eu tive uma situação de eu bater na porta assim e vim te visitar, falei pro rapaz que tava lá. E aí eu olhei, ele tava por trás do cobertor, só com o olho aparecendo assim, e eu falei assim, posso entrar? Ele falou, pode. Aí eu entrei, comecei a jogar malabares, e aí quando eu olhei, ele tava chorando. Mas chorando copiosamente, e eu tentando jogar malabares, daí tentava pular, tentava brincar, e ele chorando, e eu falei, meu Deus, eu sou muito mau palhaço. Eu pensando por dentro de mim, e eu tentando de tudo, e ele tipo fazendo com a mão para me esperar um pouquinho, e eu tentando brincar, tentando fazer ele rir. De repente ele parou de chorar, desculpa, é que ninguém nunca veio me visitar. Uau, que triste. As meninas que tinham entrado, que estavam junto comigo, saíram para chorar fora, porque a gente tem um combinado que a gente não pode chorar lá, né? E elas saíram e eu fiquei lá com ele tentando brincar, e aí ele parou de chorar e ele começou a se divertir ali comigo, e ele em determinado momento parava, você é de qual igreja? Do nada ele me perguntava isso, né? E, só que nessa época eu estava começando o trabalho nesse hospital e tinha uma pessoa que estava me acompanhando lá justamente para ver se eu iria falar alguma coisa sobre Jesus, né? Então eu tentava disfarçar e mudar de assunto, mas passava um pouquinho, mas de qual igreja que você é? Até o momento que essa pessoa que estava acompanhando saiu, e aí eu tive a oportunidade de poder falar para ele, eu sou da igreja de Jesus, do Deus vivo, e ele manda dizer que você não está só, né? Eu estou vindo hoje justamente por isso, porque ele tinha um propósito na sua vida e ele queria que você soubesse disso. E aí ele falou para mim que ele já estava orando a Deus e eu estava sendo uma confirmação de Deus na vida dele. Então, são coisas, vida. É por isso que eu estou te falando que não necessariamente, né, a gente precisa falar ou não, ou, né, claro. Deus ele trabalha de várias formas e o amor, eu creio que faz parte também, né? Sem dúvida. Prega o evangelho, se necessário, use palavras. Use palavras, exatamente. Então, mas contem-me lá, agora mudando um pouco o assunto, o que é que estão aqui a fazer em Portugal? Então, quero saber. Pois as pessoas querem saber. Então, na verdade, vamos ter shows, vamos ter digressão, o que é que vai acontecer? Na verdade, aqui? eu vim por conta do Mark. Do Mark? É. Ok. Mas né, sem ele saber. Também é um grande palhaço ele, não é? É porque assim, no início da minha caminhada como palhaço, eu meio que adotei, né, na realidade, um amigo, né, o Ruben, que ele veio fazer faculdade em São Paulo, ele era de outro estado, e ele veio fazer faculdade em São Paulo e ele ficava na minha casa. E ele é um missionário também. Sim. E aí no final de semana ele vinha para minha casa e ele ficava nessa faculdade, e nessa faculdade eles tinham um trabalho com palhaços também. Então a gente trocou muita informação, inclusive essa encenação que eu falei do hospital, eu aprendi com ele.
E depois de todo esse tempo, né, fazia tempo inclusive que eu não via ele, eu fui para um trabalho lá em São Paulo e cheguei lá, o menino que me convidou, ele fazia parte desse trabalho também. E aí ele falou, será que você não tem um pezinho aqui também, não veio fazer algum curso com a gente? Eu falei assim, cara, eu nunca fiz o curso, mas eu tinha um amigo meu que ficou um tempo com vocês aí, eu troquei muita informação com ele, inclusive encenações. Daí ele, quem que é? Eu falei, o Rubem. Ele falou, poxa, eu não conheço nenhum Rubem. Aí eu fiquei curioso, porque ele falou pra mim que conhecia todo mundo. Eu falei, não, uma hora eu vou procurar ele pra conversar. Daí liguei pra ele, falei, Rubem, poxa, eu fui lá no trabalho lá, o pessoal falou que não te conhecia, você falou que conhecia todo mundo. Ele falou, não, esse daí ele era criança na época. Porque eu e o Paulinho, na época, eu fiz um curso com o Paulinho, e o Paulinho fez um curso com Mark Buckbeck, que tinha vindo de Portugal naquela época, 20 e tantos anos atrás, para oferecer esse curso para eles lá. Ok. E aí eu pensei, eu achei interessante, porque eu falei assim, esse cara ele veio de Portugal aqui fazer um trabalho e ele não tem noção para onde a semente dele foi. Porque eu faço parte dessa semente, eu catei essa semente dele porque eu faço inclusive as encenações dele, né? E ele nem imagina que eu existo, né? O que é o nosso projeto hoje. Hoje a gente está em 16 hospitais, com 100 doutores espalhados nesses hospitais. A gente já preparou vários grupos que estão pelo Brasil também fazendo o mesmo tipo de trabalho. A gente tem as encenações, tem os trabalhos fixos. E o Mark, de certa forma, faz parte, porque ele plantou uma sementinha que ele não imagina por onde que ela está reverberando por aí, né? E aí eu falei, como é? Você lembra o nome dele? Ele falou, puxa, eu acho que era Mark alguma coisa, Mark. Daí eu comecei a procurar na internet, achei Mark Buckbeck. Aí olhei e falei, poxa, será que é esse? Ele falou, é esse mesmo. Falei, mano, eu vou mandar uma mensagem para ele falando sobre isso. Aí mandei a mensagem e aí o Mark ficou muito feliz, né, por entender isso. Eu creio que eu também me sentiria, né? E aí nessa troca aí eu ganhei uma passagem para vir para cá para conhecer o Mark. Uau. E aí ele estava de férias e falou, vou também. Daí nós viemos. Tive a possibilidade, os recursos. E o Rubem também, que é nosso amigo, também está aqui. Imagine 3 palhaços juntos, que grande palhaçada. A bagunça. E já estiveram com ele ou ainda vão estar? Ainda vamos estar amanhã, inclusive. Nós vamos fazer um curso com ele também, Engraçado. né? Que ele vai estar na Expo. E vão estar muito tempo aqui em Portugal? Vamos ficar por 30 dias. 30? Uau! Isso. Daí, semana que vem estamos em Porto, vamos... Vão percorrer o país? Não, estamos andando por aqui por perto, né? Sim, algumas cidades. Algumas cidades. Por aqui. Sim, por aqui. Muito bem. Então, e como é que as pessoas vos podem encontrar? Na internet, redes sociais, tem algum site? Tem site, que é o www.institutonenex.org.br. Tem o Instagram, né? Que é @nenex_semearte. Facebook Nenex. Tudo Nenex. Tudo Nenex, Doutor Nenex. Tem o YouTube também, tem bastante encenação de teatro, tem bastante coisas lá. E qual é a relação Nenex Dr. Xarope? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver, não. Esse é o nome Não percebi, dele, eu ainda não percebi a ligação. Nenex é o meu nome, Xarope é o nome dele. Xarope. Você é remédio para alguém? Não, que assim, xarope é meio tantã da cabeça, sabe? Xarope. Lá no Brasil a gente fala... Tanto que o sobrenome é que caiu de cabeça. Xarope que caiu de cabeça. Entende? Não entendi. Doutor que não caiu. Tinha entendido. Bom, eu queria que vocês me fizessem rir, portanto. Então na verdade nós não vamos fazer você. Tem 30 segundos. Nós vamos fazer um exame em você. A mim? Exatamente, ver se você está passando Que bem. tipo de exame? Você está passando bem? Tem dias. Então dá licença que eu vou ver. Você sabe o que é isso aqui? Não sei. Ferro? Eu vou te apresentar, ferro de passar. Nós vamos ver se você está passando bem. Muito obrigado. Não, você está se queimando, rapaz. Está desligado. Não, pode passar aqui, por favor. Aí... Não está passando muito bem. Plantão da bagunça. Mas você sabe que tudo bem. Ó. Não estou a passar bem? Não, nós vamos ter que verificar a sua pressão. Nós temos um aparelho importado, tá? Qual é? Aqui, pode ver aqui. Diretamente de United States of the Ceará, tá? Sabe o que é isso aqui? Made in Brazil. Nós chamamos um tacho. Um tacho? Panela de pressão. Muito bem. Panela de pressão que serve para... de pressão. Para medir a pressão. Vamos ver. Pois é. Doutor, xixi tá fraco. Não tem pressão. Tá com xixi fraco. Estou morrendo. Vou ter que ver o seu coração também, tá? Ó, dá licença. Opa. Pode ver. Para quem não nos vê, estou agora a ser auscultado pelo doutor... Pelo Nenex. Isso. Só um minutinho. Esse aqui não esquenta, que ele é Wi-Fi, tá? Consegue ver? Eu escuto daqui.
Isso. Tudo bem, doutor? Pede, doutor, tá dando pra escutar direito? O que tá acontecendo? Tem um barulho atrapalhando, fazendo tutu. Tutu. Ah, doutor, é o coração Ah, dele, o coração doutor. dele. É o coração Vamos, dele. repita comigo, 33. 33. Ó, ele é bom, né? Olha, vamos lá. Repita comigo, a gata branca capenga, A gata branca capenda. que gostava de pegar camundongos da Copa de Casa de Campo do Conde Guatiguetacau, cortando a bola que rebola e bate no peito do papagaio padresco que bebe água no mal da bica do quintal, e também no papo do pato pintando que na bicada da pata do pacato, meu preto e branco passava gramado. Eu vou ouvir e repetir mais tarde. Meu tio tá querendo ganhar o México. Ah, tá engraçadinho, Perdi, né? doutor? É, Engraçadinho. puxa vida, viu? Então, Opa, Eu vou ter que te deixar em observação, tá? observação. Dá licença. eu acho que é melhor. E agora? Eu depois corto esta parte em branco. Deu riso frouxo, entendeu? riso frouxinho. Riso frouxo a gente libera, riso frouxo faz bem pra libera, saúde, tá devagar, liberado, tá? devagar. Nenex, Dr. Xarope, foi muito bom conhecer-vos e obrigado pela vossa Eu posso só disponibilidade. deixar aqui uma última mensagem? Pode como deve. Há muito tempo, num lugar distante, o anjo lindo tocou o berrante, brilhou no céu, estrela nesse instante, anunciando, que nasceu o neném. Para os pastores que estavam no pasto de um povoado chamado Belém, nasceu aquele que nos foi anunciado, foi tanto profetizado, o livro santo revelou. Menino Deus, nosso príncipe encantado, meu coração apertado de alegria disparou. Naquela noite, a Maria é tão bonita, que trouxe luz à nossa escuridão, para iluminar no escuro dessa vida, só ele, Jesus Cristo, nosso lampião. Muito bem. Quase dá vontade de desejar Feliz Natal, mas estamos no verão ainda. Nenex, muito obrigado. Dr. Xarope, obrigado pela vossa presença. E boa estadia em Portugal. Até uma próxima. Agradecemos de coração. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Renata, muito obrigado. Você está aqui também, que eu sei. Está aqui, está a nossa responsável de comunicações, é verdade. Muito obrigado. Foi então este divertido RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou o Levi Simões. Muito obrigado pela vossa atenção e até uma próxima oportunidade. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.